O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acertou hoje a filiação ao PSB com o objetivo de ser o vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República nas eleições desse ano, afirmou o presidente do partido, Carlos Siqueira, ao UOL. Segundo Siqueira, o acordo foi fechado em reunião com ambos pela manhã, que contou também com a presença do ex-governador de São Paulo, Márcio França, do prefeito de Recife, João Campos, do PSB também, e do presidente do Diretório Paulista, Jonas Donizete. E aí, o Celestino, essa parceria entre Lula e Alckmin agrega nos fatores eleitorais? Nunca foi tão fácil escolher o lado, viu, Vitor? E aí, 12 mil anos atrás, quando Pôncio Pilatos perguntou ao povo quem eles queriam que libertasse, se era o ladrão ou o justo, né? 12 mil anos depois, a gente vê 35% da população votando em ladrão, né? Então, assim, é o que tem de pior na política, né, brasileira, um cara que desfigurou totalmente a economia do Brasil, com um cara que roubava merenda em São Paulo, né? O dinheiro da merenda, né? O dinheiro do metrô, tem um monte de processo lá em São Paulo. Então, eles estão no mesmo lado. Nunca foi tão fácil escolher um lado. Ô, Vidigal, esse tiro do Lula sai pela culatra ou é quando eu digo isso é do ponto de vista político, né? Então, assim, foi durante muitos anos uma dualidade, uma dialética entre PSDB e o PT, e agora um cara que ficou muito tempo no PSDB vai para o PSB e fecha uma chapa com o Lula. Isso mostra uma força contra Bolsonaro ou talvez incoerência de ambos? Não, demonstra uma força nessa empreitada. E a pergunta que você fez também anteriormente é se agrega? Agrega. Primeiro, assim, não tem como... Há uma certa ala dentro da esquerda, dentro do próprio PT, que vê isso que vê o Alckmin como vice do Lula como restrições. Há outros que não vê isso como uma restrição, tem pessoas que vê isso como positivo. Veja, se o objetivo dessa candidatura é se tornar forte a ponto de derrotar, de tirar nas eleições o atual presidente, isso é importante, porque você vê que que historicamente sempre estiveram de lados opostos, mas em determinadas situações, eu já lembrei aqui aquela história do Luiz Carlos Prestes, por exemplo, entre outras, mas em determinadas situações as alianças fazem parte da política. Então, o que acontece? Lá no PSDB, o Alckmin, como pessoa, vai continuar tendo seus pensamentos divergentes, tendo suas diferenças, mas eles veem que o objetivo em comum para eles, pelo menos pelo que a gente acompanha, é o quê? É ganhar a eleição e fazer com que o presidente saia. Então, eu não vejo como um mal maior, muito pelo contrário. E vejo que, para mim, o pior presidente que esse país já teve, especialmente depois da reabertura no final da ditadura, na última ditadura de 64, especialmente, o pior presidente que esse país já teve depois da ditadura é esse presidente que está aí. Vamos lá, Rigon, a gente já teve alguns casos, por exemplo, nas últimas eleições, o Ciro Gomes ele fechou uma chapa com a Cátia Abreu, que é tradicionalmente ruralista, e isso não agradou muito o eleitorado principal do Ciro Gomes, e aquele pessoal que não era centro-esquerda, era mais puxado para a esquerda, isso deu alguns dissidentes, né? Houve ruídos. Lula corre o mesmo risco? Olha, é normal que quando se juntam, embora esse seja o objetivo da política, que é provocar a paz, né? O entendimento, mas é óbvio que perde alguma coisa, mas né, tudo você tem que colocar numa balança. E hoje o Alckmin representa muito na campanha de uma pessoa como o Lula. Mas mais contente que o Lula e o próprio Alckmin, que está abandonando um projeto que já era considerado vitorioso em São Paulo, quem deve estar muito contente é o Centrão. Porque, você veja só, em especial o maningaense, eu tenho que referir ao meu quintal, não adianta eu falar de Londrina, né? Então, em 2006,
o Ricardo Barros apoiou o Alckmin. Houve um comício aqui em frente à Catedral. Ele apoiou o Alckmin. Em 2007, ele já era vice-líder do Lula. Então, tem gente que o resultado, qualquer que seja o resultado, vai se entender. E esse pessoal normalmente é do Centrão. E eles acabam se acertando. Lanza. Olha, eu só tô para dizer para vocês uma frase do Enéas que nunca foi tão atual. É falsa a briga entre eles. Em 2006, eu me lembro muito bem o Alckmin chamando o Lula nos debates, tanto da Bandeirantes, quanto do SBT, quanto da Globo, de ladrão, de mensaleiro, dentre outras palavras, e hoje está se aliando esse, como diria o Alckmin, ladrão e mensaleiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso só mostra a hipocrisia de Geraldo Alckmin, que provavelmente iria disputar o Senado pelo PSDB, já que o PSDB em São Paulo decidiu pelo Rodrigo Garcia como pré-candidato, e para presidente da República o João Dória. E o Geraldo Alckmin querendo, parece por motivo de ego, não sei, querendo disputar uma eleição presidencial mais uma vez, que seria a terceira, já poderia pedir música no Fantástico, a terceira e possivelmente a terceira com derrota, decidiu sair do PSDB e ir para o PSB e forçar uma coligação com o Lula. É a dupla perfeita. Passar pro Francês agora. Sem expectativa, sem liderança, apesar de todo o currículo de mandatos que ele já teve, o Alckmin comete um suicídio político ele cometeu aí. A não ser que seja vencedor, mas ele está cometendo um suicídio político. E o pessoal do Lula também está aceitando um traidor da pior espécie, que vivia xingando o Lula de ladrão, aí lembrou ele de mensaleiro. E esse, com certeza eles fizeram uma avaliação, né? Antes de decidir sobre essa aliança, porque foi feito, jogar o nome do Alckmin para ver a resistência, né? Eles já devem ter batido pesquisas e coisas e ver que algum lucro tem aí. Mas eu acho que isso no fim aí vai depor contra a chapa, inclusive do próprio Lula, né? Porque ele traz um sujeito que não tem o perfil e que era inimigo e que está mostrando apenas um mero escalador político, né? E aí, professor Itamar, Lula e Alckmin juntos numa mesma chapa, como é que o senhor caracteriza isso? Olha, Lula e Alckmin na mesma chapa, eu acho um negócio perfeito, né? O fim do teatro das tesouras, sempre pensar a mesma coisa, sempre desejar o mesmo mundo, tinha apenas divergência de tática, né? O PSDB, aquele perfumadinho, né? Que tem boas maneiras, que fala língua estrangeira, assim como a figura do Fernando Henrique Cardoso, né? Um gentleman, um homem sofisticado. E o Lula, né, a parte do caso do PT é a parte mais tosca, mas enfim, ambos têm o mesmo objetivo e estão juntos. E aí, vale lembrar que seria mais ou menos assim, mudando de esfera da política para a vida prática, seria uma aliança do PCC com o CV, né, com o Comando Vermelho, né? E aí, para aqueles que acham que para se livrar do Bolsonaro, o pior presidente da história do Brasil, eu lembro que o PIB brasileiro cresceu 4,6% em 2021. Só teve 14 países, né, que cresceu um pouco a mais do que o Brasil. Com tudo isso, ele é chamado pela esquerda de o pior presidente da história. O Lula, que afanou tudo e um pouco mais, olha, é um companheiro que vai restabelecer a democracia, exatamente igual tem na Venezuela, quem ele ajudou a eleger, exatamente como tem a democracia na China. É isso, é questão de ponto de vista, cada um quer um mundo. Eu gostaria do mundo que não fosse o mundo da Venezuela, nem o mundo da China. Por isso, eu acho repugnante, assim como a fala do Mamãe Falei, todas as falas do Lula são repugnantes. Vamos lá, vou passar primeiro pro Lanza e depois pro Vidigal. Só gostaria de ressaltar mais uma hipocrisia do Geraldo Alckmin que veio agora à mente. Agora ele é correligionário do Marcelo Freixo, que já chamou diversas vezes o próprio Geraldo Alckmin de fascista. Você vê como que agora o discurso do Geraldo Alckmin é um discurso de venda fácil. É um discurso que se vende fácil, a troco de legenda partidária, a troco de fundo partidário, só para poder disputar a eleição e manter o ego. Isso é um discurso que realmente envolve a velha política e as velhas práticas da política brasileira.
Então, Geraldo Alckmin, você é um político que está para ser jogado na lata do lixo da história da política brasileira. Vai lá, Vidigal. Olha, eu realmente não acredito que o Alckmin seja uma pessoa que está a ser jogada na lata de lixo. Basta se pegar os resultados eleitorais nos governos de São Paulo, do Alckmin e depois dele também. O PSDB ganha em São Paulo há mais de 20 anos já. Uma coisa que eu gostaria de falar também é assim, então, agora vai fazer 6 anos, se não me engano, que teve uma formatura muito importante na UEM, em que os alunas levaram placas e faixas manifestando-se contra o assédio de professores dentro do ambiente estudantil. Então, essa atitude do mamãe falei, desse senhor, ele é tão repugnante quanto essa. Passar. E assim, toda vez que a gente, muitas vezes, vai se referir a outra pessoa, quem quer que ela seja, às vezes a gente acaba falando mais sobre nós mesmos do que sobre aquele que a gente... quem ataca. Tá bom, Celestino, rapidinho. O problema do Brasil não são os políticos, né? Esse 35% de pessoas que faz ladrão virar político. Vai lá, Rigon. Já dizia um rapaz, se eu não me engano, Magalhães Pinto, político mineiro, marcou época, que política é igual nuvem. Se não fosse isso, ia ser muito chato, né? Mais chato do que já é. Mas é só para lembrar, assim, para não imaginar que política só é nuvem num partido ou numa ala, só basta lembrar uma frase: se gritar, pega Centrão. Pronto. E hoje o Centrão está do lado da sala do presidente. Todos convivendo juntos. Cara, se você se sente uma fala dessa repugnante, cara, isso também não é correto. Isso não é certo. Ou faz a política, entende como uma forma geral de se fazer o bem, ou você não pode acusar só um lado de uma coisa errada.